Em 1978 é formado o Cinecamp, grupo de estudos de cinema da universidade. Após alguns anos produzindo e pesquisando um conjunto de filmes, fotos e outras manifestações artísticas, o setor se desenvolve para formar o departamento de multimeios em 1983. Originalmente, Aide de Faria Cardoso, nomeada a primeira chefe de departamento, havia proposto à reitoria a criação do curso enquanto graduação. Como o trabalho nosso era interdisciplinar de fato, a gente propôs um programa de pós-graduação interdisciplinar entre artes e ciências humanas. E por todos os meandros da universidade, quando foi deliberado, não foi aceito. Em 83 foi isso. Era um pouco cedo demais para falar em interdisciplinaridade naquela época. O reitor Pinotti tinha falado assim: mas vocês podem fazer um programa em audiovisual, alguma coisa assim, ou o que é que vocês estão pensando em fazer? E aí a gente pensou assim, o que a gente quer fazer, né, é um curso de pós-graduação com liberdade, para que chegue aqui um aluno de qualquer área e consiga fazer a pesquisa dele e até apresentar a tese na forma de um filme, por exemplo. E quando a gente falava isso, era um uau! E a gente dizia, não, mas multimeios, você dá a público, a tese você dá a público uma pesquisa. E você pode dar a público no suporte papel, ou no suporte vídeo, cinema, foto. E aí a gente pensou assim, se a gente botar o nome de multimeios, como não existe no dicionário, não vão trancar a gente numa camisa de força, de currículo, de MEC, de etc e tal. E aí a gente propôs multimeios e deu certo. Ninguém entendia o que era multimeios na época. Convencer o reitor, convencer lá o Ministério da Educação, convencer esse pessoal todo foi muito difícil. Aquela velha frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso virou depois um departamento de multimeios, que virou pós, etc. e tal. Foi assim que a história começou. O professor Etienne Saman comentou: o futuro será cada vez mais impregnado na cultura visual, e não há ainda uma reflexão sobre essa nova conquista humana. Daí a necessidade de se pensar sobre a lógica disso. Nós queríamos criar uma área de pesquisa acadêmica no campo da comunicação que começasse a pensar na vigência dos meios de comunicação como um fenômeno interligado. Não eram coisas isoladas, mas elas faziam parte de um conjunto de atividades que dava a substância de um recorte nacional. A sociedade está caminhando, está cada vez mais se comunicando através da imagem. O Brasil é um país muito rico, de culturas riquíssimas e que tem possibilidades de realizações importantes para a humanidade. Essas contribuições ficariam muito mais ricas se você pudesse usar a praticidade da linguagem audiovisual para pesquisar e para divulgar esses trabalhos científicos, seja populares, seja acadêmicos. Então a gente falou, nós podemos ser uma ponte entre o conhecimento popular, a ciência popular e o conhecimento institucional, e essa ponte através dos multimeios. A proposta de um curso inédito no país e pioneiro até no mundo exigiu explicações detalhadas ao Conselho Universitário, apresentadas por Virgílio Noia Pinto. Foi essa junção da experiência prática do Paulo Martins, da Embrafilme, no Rio de Janeiro, do Virgílio Noia Pinto, na USP, que já é uma universidade, já era mais assentada. E a Unicamp tinha, em vários setores, maravilhosos sonhadores que implantavam projetos de vanguarda. A história da Unicamp foi muito assim, a liberdade, a universidade ela tinha um ethos próprio de permitir que as pessoas realizassem os seus sonhos acadêmicos, os seus sonhos científicos, os seus sonhos de pesquisadores. Ainda assim, contextualizar o propósito e a importância do curso foi necessário. A criação da graduação em Comunicação Social e Mediologia aconteceu em 2004. Eles falam assim, mas afinal de contas, o que é mediologia, né?
que foi uma palavra que a gente inventou naquele momento, né? Que era o estudo de meios, a centralidade da mídia, né, na sociedade. Essa era a questão, a centralidade da mídia na sociedade. O lugar onde se estudará e se terá e se criará uma massa crítica para discutir, você entende, um mundo midiático que está se interagindo e imigrando inteiramente para dentro do campo dos meios de comunicação. Eu propus ao Benito Juarez que me emprestasse a sala principal, que era de granito no chão, tudo, para eu criar o laboratório de dança. E eu queria dançar, e não tinha ninguém que dançasse no Instituto de Artes. Aí eu fiz um grupo amador também. Eu aceitei alunos, eu criei até um curso, chamava Laboratório de Dança, e eu aceitei alunos de todas as áreas da universidade. O grupo foi responsável pela montagem de diversas peças e experimentos, entre elas a montagem da peça Pedro e o Lobo. A passarinha quase tocava a cabeça do lobo com suas asas. O reitor, entusiasmado com a peça, propôs pouco tempo depois a criação formal de um departamento de dança. Que o lobo já estava completamente tonto. Eu ousei colocar no currículo uma diversidade muito grande de técnicas. Eu comecei a introduzir dança moderna, técnicas orientais de corpo, educação somática, improvisação, consciência corporal e danças brasileiras e capoeira. A técnica clássica, porque existe o mito de que ninguém se forma em dança sem fazer balé clássico. Uma visão muito estreita do que é dançar. O curso foi o segundo do país, com 20 vagas oferecidas em seu primeiro vestibular. Atualmente, o Instituto de Artes conta com mais de 1.000 alunos e uma centena de professores. Todos os anos, cerca de 400 obras artísticas, livros e artigos são publicados dentro do Instituto. Oferecemos espetáculos gratuitos de dança e teatro, concertos de música e exposições para toda a comunidade. Os filmes produzidos aqui já foram exibidos em circuitos nacionais e internacionais de cinema. Neste meio século de produção cultural, estudantes, professores e funcionários se dedicaram de corpo e alma à difusão e defesa da arte como ferramenta de desenvolvimento social. Esperamos que pelos próximos 50 anos continuemos na vanguarda de transformações e conquistas universais. Parabéns a todos que fizeram, fazem e farão parte do Instituto de Artes.